Nossos cumprimentos então a todos os irmãos que estão em nossa casa e que nos assistem a partir de agora também através do Face, onde é feita a doutrina e depois também fica postado junto ao YouTube. Queremos agradecer, pedir a Deus e a Jesus a bênção, a luz a todos os nossos irmãos. Convidamos aqueles que quiserem fechar levemente os vossos olhos para entrar em sintonia com o nosso Mestre Jesus e com os nossos benfeitores de luz, fazendo os nossos agradecimentos, as nossas preces, os pedidos e também as irradiações. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez para lhe agradecer por nossa existência, agradecer pela vida que nos destes e pelo bem que nos faz todos os dias. Pedir assim aos Espíritos de luz, através também do Mestre Jesus, a proteção e a bênção, que chegue a todos aqueles que estão necessitando, a nós aqui presentes e aos nossos irmãos também que nos acompanham através da página da Sociedade Espírita Urubatã de Melo. Pedindo assim a Urubatã e todos os benfeitores espirituais que nos assistem agora, a paz e a luz, o auxílio às nossas atividades da noite de hoje, aos nossos trabalhadores e a todos os irmãos que aqui se encontram, que tenhamos paz, harmonia e o bem entre encarnados e desencarnados que também vêm para assistir aos nossos trabalhos. Oração de São Francisco. Senhor, faze de mim um instrumento de tua paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faze que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se nasce para a vida eterna. E que assim seja. Os irmãos podem abrir os olhos agora e eu convido então para a doutrina da noite de hoje a nossa irmã, tia Josi, que vai falar sobre diferença de hereditariedade das tendências inatas. Ela que irá abordar esse tema na noite de hoje. Então também quero dar o meu boa noite, as boas-vindas aos irmãos aqui presentes, cumprimentar também e dar boa noite aos irmãos que estão acompanhando, como o nosso irmão falou na abertura, no YouTube ou no Facebook. Reforçar o agradecimento a Deus pela permissão, pela oportunidade que Ele nos está dando de nós podermos estar aqui juntos nessa noite. Tenhamos a certeza que estamos sob a proteção divina. O assunto, irmãos, para aqueles que sentam lá no fundo, eu sentei e não consegui ler, mas é diferenciar hereditariedade das tendências inatas. E a minha fonte de pesquisa foi o Evangelho segundo o Espiritismo e a revista Reformador. Vou pedir licença para os irmãos, vou ler do Evangelho, como eu disse, que foi a minha fonte de pesquisa, somente 4 linhas. Do capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos, o item 11, que nos fala sobre o esquecimento do passado, mas não é o assunto, né, o tema de hoje, mas vai nos servir muito para um melhor entendimento do assunto que vamos tratar. É em vão que se aponta o esquecimento do passado como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Deus nos deu para nos melhorarmos
justamente o que necessitamos e nos é suficiente. A voz da consciência e as tendências instintivas e nos tira o que poderia prejudicar-nos. Então, com essas 4 linhas, vamos dizer assim, irmãos, vai nos ajudar um melhor entendimento, entendendo que a reencarnação não apaga as experiências adquiridas no passado, apenas as envolve com o véu do esquecimento, a fim de que o indivíduo possa progredir sem interferências diretas à sua jornada evolutiva. Na busca constante de novos conhecimentos, o espírito incorporará novas conquistas e completará assim o seu aprendizado ao longo das eras. O ser humano, a cada encarnação, enfrentará vicissitudes que definirão o seu aprimoramento. Se bem-sucedido, incorporará novas conquistas. Se derrotado, árduas lutas se travarão entre os verdadeiros e os falsos valores incorporados. Jesus apresenta ao homem a fórmula segura para alcançar os seus objetivos sem tombar pelos atalhos. Ele nos ensinou: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Esse é o ensinamento do nosso amado Mestre. Portanto, todo aquele que direciona a vontade pelos caminhos do estudo, do trabalho digno, do respeito a Deus e aos semelhantes, consegue enriquecer o espírito de bens perenes. Esses bens são conquistas que o tempo jamais apagará. Experiências adquiridas ficam impressas nos arquivos mentais do espírito e acompanham-no ao longo das reencarnações, razão pela qual a criança revela tendências incompreensíveis àqueles que desconhecem as leis das reencarnações. Para o espírita, já existe essa compreensão, e ele então entende melhor que essas tendências não são uma coisa excepcional. Ficou gravado na memória do espírito, e ele agora, tendo oportunidade, as está colocando, vamos dizer assim, para fora, né? De tempos em tempos, a mídia revela crianças prodígio, que apresentam o dom da música e se identificam com certos instrumentos sem qualquer aprendizado anterior. Quer dizer, não fizeram o cursinho, não aprenderam com alguém e, como se identificaram com algum instrumento, se apossando dele, conseguem extrair músicas desse instrumento. Outras encontram tanta intimidade com os números a ponto de realizar cálculos impossíveis de se conceber na faixa etária em que se encontram. Não é raro também observar crianças mal saídas do berço que já revelam tendências agressivas e paixão por armas. Um exemplo bem simples, que eu acredito que todos, ou a maioria aqui já assistiram, crianças de colo, que puxam os cabelos, dão tapa na face da pessoa e até mordem as pessoas que a estão segurando. Então, quer dizer, esse espírito já está apresentando a tendência que ele tem de ser agressivo. Paixão pelas armas. Mesmo que lhe deem oportunidade de escolher qualquer brinquedo, né, ele vai escolher uma arma. Isso porque são tendências que demonstram o seu cabedal de experiências adquiridas em outras vidas. Algumas delas se manifestam logo na primeira idade, o exemplo que eu dei da criança de colo, né? Enquanto outras podem vir à tona em momentos marcantes da vida. Às vezes, essa tendência pode se apresentar por uma ocasião
de uma grande alegria ou por um motivo de grande aflição, né? Ou de grande decepção. Então, pode apresentar tendências até então que não tinham sido notadas. Os pais geralmente assistem atônitos os seus filhos rebentos revelarem caracteres. Alguns agressivos, outros dóceis. Uns confiantes, outros temerosos. Alguns obedientes, outros revoltados. Alguns amorosos e outros arredios. Nós sabemos que isso é verdade, né? Se os genitores apresentam traços semelhantes, certamente se convencerão de que a virtude ou a falha moral que se manifesta no seu descendente é de origem hereditária. Daí se ouvir certos refrãos. Aquele menino puxou o gênio do pai, ou a inteligência da mãe. Aquele outro tem a agressividade do seu avô. E há características que também podem se apresentar nas crianças que nada se assemelham dos seus familiares. O Espiritismo, então, faz luz sobre as diferenças entre a hereditariedade e as tendências inatas, que é a nossa reflexão de hoje, né? Mas eu achei por bem dar essa introdução para que a gente possa, assim, ter mais facilidade e poder realmente diferenciar, né? O que é a hereditariedade e quais são as tendências inatas. Assim, irmãos, os traços físicos que se assemelham aos dos familiares, como a cor dos olhos, a cor da pele, dos cabelos, a altura e outros traços, são próprios do corpo carnal. Pertencem, esses sim, à lei da hereditariedade, pois sua origem está nos elementos biológicos herdados de seus antecessores, os quais compõem a vestimenta material. Então está bem clarinho, tudo que se relaciona com o corpo físico, né, é hereditariedade. Também, quem de nós já não viu, às vezes os pais têm a cor dos olhos castanhos, nasce a criança com os olhos verdes ou azuis. Se procurarem naqueles antecessores, os avós, os tios, com certeza vão encontrar alguém que teve os olhos assim. No entanto, se a criança apresenta deficiências físicas congênitas, são aquelas deficiências, irmãos, que a criança nasce com elas. E até certo ponto também aquelas adquiridas durante a existência, não se pode dizer que são heranças biológicas, que são hereditárias. E sim, são os reflexos atuais de mazelas, de feridas, que foram armazenadas em vidas anteriores, pelo espírito que reencarna para cumprir expiação voluntária ou compulsória, a fim de quitar os seus débitos com a lei. Pensando um pouquinho nesse parágrafo, então vejam bem, aquelas crianças que nascem, né, já com deficiências físicas congênitas, pode ser o pezinho torto, pode ter um dedo a mais na mão, como pode ter um dedo a menos, não são hereditárias, embora sejam do corpo físico. Até adquiridas, nasceu, como se diz, perfeita fisicamente, mas durante a sua existência, ou por um acidente, veio a perder um membro, né? A mão, o braço, é referente ao corpo? É, mas não é hereditariedade, ele não herdou, né? Então, são faltas que o espírito cometeu e agora está vindo expiar. Cumprir essa expiação voluntária é quando o espírito já tem um certo conhecimento e ele tem vontade de evoluir mais rapidamente, então ele pede aos irmãos que estão preparando lá na parte espiritual o seu reencarne que ele venha com essa deficiência, para que ele possa evoluir mais rapidamente. Ao contrário da expiação compulsória, o espírito não gostaria de vir com essa deficiência, mas a palavra já está dizendo,
é compulsório, ele terá que vir, para que ele possa, assim, então, quitar as suas dívidas, os seus débitos de encarnações passadas. As características psicológicas inatas não são heranças que se transmitem de pais para filhos. Uma palavra mais simples para entender melhor, o gênio, né, da criança não tem nada a ver, não é hereditário, né? São sim consequências de créditos ou de débitos. Se forem inatas boas, crédito que o espírito tem. Se forem infelizes, dívida que o espírito traz. E são adquiridos, que foram adquiridos em encarnações anteriores também. Determinadas essas tendências que caracterizam o indivíduo podem apresentar semelhanças apresentadas por seus genitores. Por exemplo, o pai, o avô, enfim, além do pai, os entes queridos, são bondosos ou alguns são maldosos. Ele pode apresentar essa característica, mas não por herança. Ele pode apresentar esse indivíduo como uma semelhança que não foi herdada. As tendências inatas vêm com o espírito, não são heranças. Temos que gravar isso muito bem para não confundir. Depois nós vamos ver que atribuir isso é menosprezar a justiça divina. Todavia, se esses traços não forem adquiridos nesta vida pelos veículos da educação ou do exemplo, certamente se explicam pelas leis da reencarnação. Isto é, os pais passaram para essa criança o sentimento da bondade ou o contrário. Ele deu o exemplo da maldade e a criança aprendeu. Não herdou, não é herança, repito. A infância é, portanto, o período apropriado para refazer as tendências boas e desfazer as infelizes. Também já ouvimos e sabemos que a criança, de berço até 8, 10 anos, mais ou menos, uns mais, outros menos, eles então ficam mais maleáveis, o espírito ainda não pôde manifestar tudo que ele trouxe de encarnações passadas, sejam as boas ou sejam as infelizes. Então é mais fácil para os pais conseguirem, né, como diz ali, reforçar as tendências boas e procurar podar aquelas infelizes. É a oportunidade que os pais têm de poderem, então, assim, ajudar esse espírito. Os pais que amam seus filhos não possuem instrumento melhor para educá-los senão o Evangelho. Através do Evangelho, nós aprendemos mais facilmente, né, e podemos também passar mais facilmente para as crianças, amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, o hábito de fazer preces, de fazer oração, fazendo junto com a criança, ela vai adquirindo, né? Praticar a caridade, praticar o perdão, etc. Isso tudo complementado pela disciplina que não é dispensada, que os pais devem passar às crianças, os seus deveres, as suas obrigações, também lhe ensinando hábitos saudáveis, leituras edificantes, boa música, etc. Este é o mecanismo para a educação moral do ser em formação. Quantos de nós já não ouvimos também dizerem assim, criança não vem com bula e nem com manual de instrução de como criá-los, né? Allan Kardec, o notável codificador, nos diz o contrário, que expõe um processo educativo ideal. Então, tem essa receita sim, né? Que às vezes a gente ignora ou, se sabe, esquece de pôr em prática. Ele diz que há um elemento sem o qual a ciência econômica não passa de uma simples teoria. Esse elemento é a educação, mas não é aquela educação intelectual adquirida nos bancos da escola. Também não é aquela educação moral adquirida pelos livros, e sim aquela educação que consiste na arte de formar os caracteres, a quem incute hábitos. Portanto, a educação é o conjunto de hábitos adquiridos, com certeza hábitos bons. E daí, quando eu me deparei com esse parágrafo, eu fiquei pensando e até fiquei meio entristecida, irmãos. Não sei se vocês concordam comigo,
mas a gente observando as crianças, alguns jovens, até os adultos, está se perdendo essa educação moral de hábitos adquiridos. Há coisas mais básicas, já não vou falar da honestidade, da bondade, não vou falar. Vou falar daquele bem genérico de todo dia. Dizer um boa tarde, um bom dia, com licença, muito obrigado, desculpe. Se os irmãos observarem, vão ver que está sendo assim bastante difícil encontrar nas crianças, nos jovens e até em alguns adultos. Então veio a receita, nós temos a bula, só que a gente às vezes não segue, né? É importante ressaltar que o renascimento não ocorre aleatoriamente. Ninguém nasce por acaso. Há sempre uma programação com finalidade útil para o espírito renascente. E Chico Xavier, nosso querido Chico Xavier, nos ensina, na reencarnação, ninguém erra de endereço. Portanto, reencarnar não tem por único motivo cumprir provas e expiações, porque a gente tende a acreditar que só viemos ou para cumprir provas ou para expiar faltas. Não, viemos sobretudo para promover o crescimento do espírito, né? Daí a responsabilidade dos pais, a responsabilidade de investir na educação, nessa educação que foi falada anteriormente, aquela de hábitos adquiridos que formam caracteres da pessoa, né? No aprimoramento moral dos filhos, ainda no período infantil, como foi falado antes, fica bem mais fácil. Não quer dizer que depois não consiga, até pode conseguir, mas fica mais difícil. A fim de que a reencarnação deles, desses espíritos, seja proveitosa. Porque vamos ser cobrados, aos pais, aqueles que têm responsabilidade com as crianças. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, o capítulo que fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família, o item 9 diz assim, numa das partes: Deus perguntará: que fizestes da criança confiada à vossa guarda? Então, que a gente não precise se envergonhar de tudo aquilo que nós fizemos para ajudar aquele espírito que o Pai nos confiou, que renasceu no lar. E como vimos antes, não foi por acaso, né? Na reencarnação isso não acontece, já foi programado para vir ali. A doutrina espírita, alicerçada no Evangelho de Jesus, propõe ao homem o trabalho constante de sua educação moral. Veja que ele não falou só da criança, do homem, né? O homem é a humanidade. Então, todos nós temos que ter a constante preocupação de nos melhorarmos, dia a dia, né? Nos educando sempre, independente da idade. Aquela educação moral dos hábitos. Aqueles que ainda não conseguimos incorporar, que a gente se esforce para trazê-los às virtudes, não é? Não há desculpa, irmãos, da idade que geralmente é dado. Agora eu já estou velha, já aprendi tudo que eu tinha que aprender. Não, essa não serve. Nós vamos ter que aprender sempre. Não podemos desprezar nenhuma oportunidade que nos chegue, especialmente para a nossa educação moral. Está dizendo ali, né? Se eu for chamada para a parte espiritual antes de conseguir tudo aquilo que eu detectei de imperfeições no meu espírito, não aproveitar nessa encarnação, nós vimos que vai ser incorporado, né, na memória espiritual. Nas próximas, eu vou desfrutar desse meu esforço. Aceitar a hereditariedade como causa das insuficiências morais é duvidar da justiça divina. Então, por isso que eu escolhi esse assunto para trazer na noite de hoje, porque eu achei muito importante. Às vezes a gente tem essa dúvida e debita, né, na condição de hereditariedade, uma coisa que vem inata, que é do espírito, que a gente tem que trabalhar. Então, dizer que uma pessoa é maldosa, que uma pessoa é agressiva, que ela foi para o crime porque ela herdou lá, os antecessores foram assim, é duvidar da justiça divina. Por quê? Porque nós somos espíritos individualizados, nós somos responsáveis. Deus nos deu o livre-arbítrio, nós escolhemos o caminho a seguir. Então, isso nós não podemos fazer. Dizer que fulano
tem esse gênio que faz isso porque herdou do outro, não. Nós não herdamos só aquilo que é do corpo, né? A lei da reencarnação é a expressão mais justa da misericórdia do Criador para com as suas criaturas. E Kardec afirma no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, item 4, ele diz assim: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Ele falou aqui nos espíritas, irmãos, mas não é só para os espíritas. Qualquer irmão que pratique uma outra crença, quando ele consegue, veja a palavra, domar. Eu vejo livros que querem suavizar e dizer de uma outra forma. Não, é domar mesmo. Por quê? Porque dá trabalho. Tirar uma imperfeição do espírito não é fácil. Então é domar as... Não precisa ser só o espírita. Qualquer pessoa que pratique qualquer outra crença, que conseguir domar uma inclinação má, com certeza já se tornou melhor. A reencarnação, irmãos, é a oportunidade de crescer. Isso é uma afirmação do nosso codificador, né? E é a oportunidade de desfazer os enganos e apagar os delitos. Então, reencarnamos para desfazer aquilo que fizemos por engano, enfim, e apagar os delitos, de refazer amizades e ampliar os veículos no equilíbrio das energias afins, de se reconstruir o que se destruiu em existências anteriores. Finalmente, irmãos, terminando, esse é o objetivo primordial da reencarnação. Mas antes, gostaria novamente, os irmãos me perdoem de ser repetitiva, mas não vamos confundir hereditariedade, né, com as tendências inatas. Hereditariedade é tudo que se relaciona ao corpo físico. E tendências inatas é aquilo que vem com o espírito, já vem com ele. Ou também pode aprender através dos exemplos da educação. Agradeço a atenção dos irmãos, que Deus abençoe a todos, obrigado, e tomara que eu tenha podido passar a diferença, então, entre hereditariedade e tendências inatas. Que os irmãos tenham um bom repouso e que os dias que estão por vir sejam de muita paz, de muita fé. Obrigada. Que assim seja. Obrigado pela sua presença em nossa casa mais uma vez, trazendo esse belíssimo tema, né, para abordar aqui hoje e fazer com que a nossa reflexão funcione, né? Importante que a gente faça e saiba, ao fazer essas diferenças, a gente possa entender também o significado delas. Por isso que é importante que nós possamos depois, quem sabe até assistir novamente, né? Fica aí postado o vídeo para a gente refletir também. Então vamos dando sequência agora às nossas atividades, mais uma vez convidando os irmãos que assim desejarem, fechar os vossos olhos, para que possamos agora então fazer as irradiações, as rogativas e as preces, pedindo, ao nos sintonizarmos novamente com o Mestre Jesus, o amparo a todos os nossos familiares em nossas casas, pedindo pela saúde física, a saúde do espírito também a todos aqueles com quem convivemos, pela saúde dos que estão doentes também nos hospitais, casas de repouso, pelas crianças em abrigos. Também pedimos a Deus nosso Pai para que atenda esses nossos irmãos que perambulam pelas ruas, que são os menos favorecidos, mas que nós não podemos desconhecê-los, que estendamos a mão também para ajudá-los. Lembremos dos irmãos encarnados e desencarnados que sofrem das mais diversas aflições, que Deus tenha misericórdia para com suas faltas. Pedimos também a todos aqueles que estão passando por provas duras, dificuldades imensas que parecem não ter fim. Não esqueçam que Deus e Jesus está ao vosso lado e que jamais abandonará a estes irmãos. Por aqueles que estão envolvidos também com as drogas, sejam elas lícitas ou ilícitas, com o álcool, e também com a violência, todo tipo de crime, que Deus e Jesus tenha misericórdia para com os nossos irmãos. Vamos lembrar também aqui dos desencarnados, familiares, amigos, enfim, inimigos, pelos suicidas,
pedindo aos benfeitores de luz que possam auxiliá-los e ajudá-los na recuperação. Também queremos pedir a Deus, nosso Pai, pelos nossos inimigos ou adversários de outras existências. Vamos pedir perdão de forma verdadeira àqueles que nós ofendemos de forma muitas vezes grave em outras vidas, ou nesta existência mesmo. Peçamos perdão e também ofereçamos o perdão a esses nossos irmãos. E agora também por todos aqueles irmãos que vocês estão lembrando, encarnados ou desencarnados, que estão precisando de uma luz, de uma vibração positiva, que encontram-se em algum tipo de dificuldade. Vamos lembrar por alguns instantes, pedindo ao Mestre Jesus o favorecimento a esses irmãos para que não desanimem e continuem no caminho em busca da felicidade. Mentalizemos então e façamos com que o Mestre Jesus possa ouvir a todos os nossos pedidos, pedindo também pela paz no nosso planeta, de forma em geral, e que essa paz comece dentro de cada um de nós, e que assim nós possamos também lembrar da nossa rua, do nosso bairro, enfim, da nossa cidade, o país e o planeta de forma em geral. Que os bons espíritos possam contar com nossas energias positivas para esse trabalho de pacificação de toda a humanidade. E vamos agora então, irmãos, colaborar com a fluidificação das águas. Todos que aqui trouxeram as garrafinhas com água, vamos mentalizando o nosso Mestre Jesus, pedindo desta forma que os bons espíritos possam fluidificar as águas que aqui foram trazidas. Enviem assim os fluidos salutares, elementos curadores que vêm do laboratório divino, e que essas águas sejam transformadas em medicamentos para o nosso uso, lá junto com os nossos familiares em nossas casas. E agora, irmãos, como já fizemos o comunicado, o passe vai ser feito de forma coletiva, como vem acontecendo aqui na nossa casa. Que assim os irmãos possam esquecer temporariamente todas as suas preocupações, pensamentos negativos, tudo aquilo que possa desarmonizar. E possamos assim elevar um pensamento positivo, de agradecimento, de gratidão a Deus, de gratidão a Jesus por tudo aquilo que nós recebemos, por nossa vida, pela vida de nossos familiares e nossos amigos, pelo nosso trabalho. Agradeçamos por todos aqueles que nós nos relacionamos no dia a dia. Que nós tenhamos em mente de que nós podemos sim não praticar o mal, mas precisamos também praticar o bem. Que os irmãos desta forma possam acolher aqui e colher todos aqueles benefícios que estão vindo do alto, do mundo dos espíritos. Vamos, por alguns instantes, agradecer a Deus e a Jesus por tudo que nós recebemos. Não te afastes da paciência quando as dificuldades se agravam. Ainda que provações inesperadas se espanquem o coração, conserva a serenidade e segue adiante, agindo e servindo sempre. Pensa nos que perderam a fé e tropeçaram na violência. Medita nos que tombaram em desespero e resvalaram na loucura. O verbo que te vergasta pode ser a enfermidade em forma de insulto, e a mão que te golpeia estará provavelmente sob o impulso das trevas. Coragem não é revidar nem cair na exibição de poder. A coragem verdadeira ergue-se da compreensão e da bênção quando o desequilíbrio tente assaltar-te. Em qualquer circunstância, escora-te no esforço de resguardar o bem. Quando estiveres a ponto de pronunciar qualquer frase irrefletida ou de empreender a mínima ação contra os outros, ora e silencia, porque o céu te ouve
e Deus te sustentará. Que assim seja. Agradecemos a todos que aqui vieram. Obrigado, irmãos. Que tenhamos uma semana de paz, de bem, de muita luz, de esperança, de fé renovada. Em tudo que nós formos fazer, coloquemos Deus primeiro, sempre. E que assim também possamos obedecer aos desígnios e à vontade do nosso Pai. Que ao sairmos daqui, possamos sair tranquilos, de forma serena, e levarmos também o que nós recebemos para os nossos familiares em primeiro lugar e a todos com quem nós convivemos. Obrigado, vamos em paz, que assim seja.